Você já ouviu falar do filme mais 18 da Viúva Negra que foi cancelado? No começo dos anos 2000, com os filmes de super-herói ganhando força no cinema, a Viúva Negra tinha um filme preparado para ser um sucesso. Com o script já finalizado e cheio de cenas de violência bruta, o filme estava pronto para entrar em produção, mas o projeto acabou sendo cancelado de última hora. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje eu vou te contar como é que era esse filme aqui e por que é que ele nunca foi produzido. Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Esses dias eu me deparei com esse tal script mais 18 do filme da Viúva Negra, resolvi dar uma olhada e te falar, achei irado. E como a gente gosta de trazer essas coisas menos conhecidas aqui pro canal, eu pensei, por que não? E aí eu sentei para ler as mais de 100 páginas desse script aqui e resolvi fazer esse vídeo. Então, sem mais delongas, bora ver da onde é que saiu esse projeto e o que é que ele seria. Antes de todo o sucesso, pompa e grana que a Marvel acumulou nos últimos 15 anos, a empresa passou por um período de vacas magras quase sumidas lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. A Marvel tinha chegado a dar entrada com um pedido de falência e depois de algumas burocracias pra cá e pra lá, passou a se reestruturar. E foi aqui que as coisas começaram a mudar. A Marvel tinha um novo direcionamento: Hollywood. Inicialmente a empresa encontrou algum sucesso nos seus filmes, que até fizeram um bom dinheiro. Só que aqui tinha um asterisco nessa história. Como ela estava abarrotada de contratos legais que fatiavam seus personagens e direitos, a Marvel viu muito pouco dessa grana. O filme de 98 do Blade tinha transformado 45 milhões de orçamento em 131 milhões, mas a Marvel só recebeu 25 mil dólares. E não, eu não falei errado, não foram 25 milhões não, foram 25 mil. Além disso, dos dois primeiros filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que tinham feito juntos 3 bilhões de dólares, a empresa só levou para casa 62 milhões. O sucesso dessas obras mostrava que o público estava disposto a assistir filmes de personagens da empresa. Pouco tempo depois, a Marvel pegou o telefone e ligou para o homem que tinha um nome mais apropriado para a era da internet: David Hayter. Esse cara tinha um conceito lá dentro da empresa porque ele tinha escrito os roteiros de X-Men 1 e 2. E aí a Marvel recrutou o cara para ele poder dirigir e escrever o roteiro do próximo filme, uma história da Viúva Negra que possivelmente teria sido o início do tal universo cinematográfico que a gente tanto fala hoje. O David Hayter caiu dentro e escreveu nada menos que 6 versões desse roteiro. A ideia era usar como pano de fundo uma União Soviética fragmentada, ainda durante a Guerra Fria, e o filme seria uma história de espião num labirinto cheio de bombas nucleares, carregado de violência e brutalidade. Pois é, e como você vai ver já já, o script desse filme aqui é realmente digno de uma classificação mais 18. Tem um monte de violência, um monte de palavrão e é uma versão bem mais sombria do personagem da Viúva Negra. Vamos ver como é que ia ser essa história, e óbvio que eu não vou pegar o script aqui e simplesmente sair lendo pra vocês, porque senão, o vídeo ficaria chato e 2, ia ficar longo pra caceta, mas eu vou trazer as ideias principais desse projeto cancelado pra você. O filme começa ainda durante a época da Guerra Fria, no meio da União Soviética, e a gente vai acompanhar 4 personagens principais: o Ivan, que é o pai adotivo da Natasha, também mais conhecida como Viúva Negra; o Sergei, que é um comandante militar que coordena a Sala Vermelha, onde as crianças são treinadas; e o Alexei, uma espécie de amigo e inimigo da Natasha, que também passou pelo mesmo treinamento dela. Tudo começa numa noite fria, onde o comandante Sergei bate à porta do Ivan e fala sobre um programa de treinamento de moralidade duvidosa que eles estão desenvolvendo. É aí que ele bate os olhos na pequena Natasha, 6 anos de idade, e decide levá-la pro tal programa. A partir de então, a gente vê a garota passando pelos treinamentos mais cabulosos possíveis e o filme começa a mostrar que violência não vai ser um tabu aqui. Pra você ter uma noção, em dado momento, depois de ser provocada pelo Alexei, a Natasha pega um esfregão e acerta tão forte na cabeça do garoto que ele cai sangrando, desacordado, e as pessoas precisam checar o pulso dele pra saber se não tinha rolado um infanticídio ali mesmo. Tem um outro momento em que a Natasha pergunta pra um dos instrutores do programa, o Dr. Kresge, por que ele faz aquilo que ele faz. Esse vagabundo responde dizendo que gosta de ensinar, abre aspas, merdas ignorantes, e ao passar a mão no braço da Natasha, ele diz que também gosta
de crianças. É aí que a Natasha olha pra cara do Comédia e responde arrebentando a fuça dele, deixando o cara todo ensanguentado no chão. Pois é, e daqui pra frente a violência só vai aumentar. Depois a gente vê os instrutores, entre eles o Ivan, o pai adotivo da Natasha, pegando a garota, que tá agora com 14 anos, e levando-a pra um experimento. Eles injetam um super soro nela à força, uma droga aplicada no pescoço contra a vontade da garota, que modifica os ligamentos e tendões dela, e que transforma os seus reflexos em algo fora do normal, permitindo que ela pulasse mais alto e batesse mais forte. É algo ali parecido com aquela história lá do Capitão América, mas sem ser tão apelão, pelo menos de começo. É aqui que a gente também fica sabendo de um traje ultra tecnológico e feito de milhares de microfibras que imitavam as habilidades de uma aranha, permitindo que quem o estivesse usando escalasse paredes e até mesmo vidro. E assim, preparada para virar uma mistura de Capitão América com o Homem-Aranha, a Natasha continua treinando até que um problemaço acontece que força o treinamento a ser interrompido. A União Soviética entra em colapso e agora o novo governo, que o filme identifica como Rússia, vai fechar o programa de maneira definitiva, já que eles são considerados um batalhão rebelde. E assim, cabe ao Alexei e a outros capangas, sob ordens do comandante Sergei, caçar os soldados soviéticos dissidentes, entre eles o Ivan. Desesperada, a Natasha decide então fugir com o seu pai adotivo. Mas aí, pegando uma página emprestada do script de Star Wars, a gente vê um massacre das crianças que estavam em treinamento. É um banho de sangue, e no meio dessa confusão toda, a gente vê a Natasha encontrando o doutor que tinha enfiado o tal soro nela contra a sua vontade. É aí que, sem remorso nenhum, ela saca a arma e enfia uma bala pela testa do cara. Esse caô todo continua se alastrando até que ele chega no Ivan. O Alexei encontra o pai adotivo da Natasha e impede a fuga dele, matando o cara de uma maneira bem suave. Um tiro de shotgun que deixa as tripas do cara expostas. Depois disso, a gente vê a Natasha tentando escapar, mas aí o Alexei novamente aparece e aqui a gente tem uma das cenas mais violentas do filme. Depois de uma briga pra cá e uma briga pra lá, a Viúva Negra consegue pegar uma arma e atira na cara do Alexei e, citando o script, explode a cara dele, deixando metade do rosto do seu ex-amigo completamente esfarrapado. Bom, com essa pendência resolvida, a garota meio Homem-Aranha, meio Capitão América, meio John Wick, foge pros Estados Unidos. Uma vez na América, ela tenta recomeçar a sua vida com uma nova identidade, trabalhando em funções comuns e tentando se misturar na sociedade dos Estados Unidos. Mas o problema aqui é que o governo russo não gostou nada do que ela fez lá atrás e contrata uma série de assassinos para rastreá-la e dar um jeito nela. Daí a gente vê várias cenas da Viúva Negra mostrando as suas habilidades numa ação frenética e acabando com todos os assassinos que vão atrás dela. Só que isso sempre vem com um custo. Danos colaterais que geralmente são um amigo ou um namorado que acaba sendo morto nesse fogo cruzado, deixando a mulher cada vez mais isolada. É numa dessas fugas dos matadores de aluguel que a Natasha reencontra o Alexei, aquele que ela tinha explodido a cara antes. Acabou que ele não morreu, mas agora o seu rosto tá completamente desfigurado, com os ossos à mostra, e acaba sendo um lembrete de que ele nunca vai deixá-la em paz. Com uma recompensa gorda pela cabeça dela, nada menos que 10 milhões de dólares, a Natasha decide então retornar à Rússia para dar um fim ao comandante Sergei, que não só tá caçando ela, como também tá em posse de bombas nucleares. Essa parte aqui do script, ela é meio nada a ver, porque do nada os caras pensam, pô, é verdade, o cara lá também tinha bomba nuclear, então é bom a gente dar um jeito nisso aí. Eu acho que como o roteiro queria dar ênfase nessa parada da Guerra Fria, eles acabaram colocando essa coisa da bomba nuclear aqui, que eu acho meio viagem, mas beleza, porque vai ser importante lá na frente no final do filme. Mas antes da gente ver a Natasha voltando pra Rússia, se você chegou até aqui, meu amigo, não esquece aí de se inscrever, clica no botãozinho aqui, também aproveita e deixa aquele like gostoso, porque esse é o único jeito do YouTube entender que o conteúdo tá legal. Voltando pro filme, a Natasha consegue então, por meios alternativos, uma passagem pra Rússia, mas uma vez que ela chega lá, ela acaba sendo capturada pelo Alexei. Amarrada num depósito no meio de lugar nenhum, a Viúva Negra e o seu ex-amigo com metade da cara trocam palavrões e xingamentos, e o Alexei explica porque, afinal, o comandante Sergei continua atrás dela depois de tantos anos. Aquele médico que a Natasha tinha colocado uma bala pela testa no passado era o único que sabia como fazer o tal soro que criou a única Viúva Negra da história. E, por conta disso, a única espécime de sucesso precisa ser estudada a fundo, aberta, cutucada, examinada, até que eles consigam, então, replicar a fórmula de sucesso que criou a maior assassina do mundo. A Natasha é, então, amarrada e colocada num carro separado com 2 soldados. No meio do caminho, os soldados param em meio à neve e à escuridão, porque eles acharam a garota muito bonita
criança e queriam se divertir com ela antes de entregá-la. Pois é, o filme foi marcado como mais 18 por alguns motivos, né, gente? Só que é o seguinte, um desses soldados não é exatamente quem ele diz ser. Assim, quando o seu comparsa tá prestes a pegar a Viúva Negra, esse soldado assassina o seu parceiro, remove a sua máscara e revela ser o Ivan, agora mais velho e completamente acabado, mas ainda assim vivo. E aqui a gente tem uma cena muito interessante e com um belo peso emocional, em que ele explica que conseguiu sobreviver a muito custo e pede perdão pelos erros do seu passado. Depois eles vão para uma cabana e o Ivan mostra pra ela que ele tá em posse de uma fucking bomba nuclear que ele roubou do estoque do comandante Sergei. Mas calma que, segundo ele, essa é apenas uma pequena bomba que ele pretende vender no mercado negro para juntar uma grana e eles poderem, enfim, desaparecer completamente. O plano é até bom, só que ele não dá certo por um simples motivo. Um tiro de sniper que atravessa a janela e o crânio do nosso querido Ivan, que morre pela segunda vez no filme, coitado. Determinada a acabar com essa palhaçada, a Natasha, tomada pela raiva e pelo luto, foge com a tal pequena bomba e decide invadir o prédio onde estava o comandante Sergei. Uma vez lá, ela descobre que o programa da Sala Vermelha tinha sido reativado. Depois de algumas cenas de ação, de espionagem, pancadaria brutal pra lá e pra cá, ela liberta todas as garotas do programa, encontra o comandante Sergei e enfia uma bala no olho esquerdo dele. Tá aí o script na tela dizendo exatamente isso, pra não dizerem que eu tô exagerando. Com os alarmes soando e toda a segurança correndo atrás dela, ela escapa até a frente do prédio e é encurralada pelo Alexei e os seus homens. Mas ela tinha uma surpresinha na manga. A tal pequena bomba nuclear que ela deixa armada com um timer. O Alexei manda ela desarmar, ela se recusa e os soldados atiram nela. E aqui, meu irmão, eu juro que eu não tô brincando. A super soldada com reflexos absurdos consegue desviar das balas, matar os capangas e escapar. Desesperado, o Alexei tenta desarmar a bomba, mas acaba puxando o fio errado, ela explode, o prédio é destruído e depois de muito tiro, sangue, xingamentos e o final mais anos 2000 possível, a Viúva Negra cumpre a sua missão de vingança. É claro que tinha algumas coisas a mais que eu deixei de fora porque eu não ia ler o script de 122 páginas aqui o tempo todo. Mas acho que deu pra pegar um pouco de como é que seria essa história lá nos anos 2000 e eu não deixo de ficar pensando, seria bom, hein? Claro, algumas coisas ainda poderiam ser modificadas, mas toda essa questão do núcleo central da origem da Viúva Negra com uma pegada bem mais brutal, bem mais violenta, me parece que seria uma jogada interessante. Então, o que é que deu errado e por que é que esse filme nunca saiu do papel? Bom, a resposta é que entre 2005 e 2006 saíram alguns filmes com essa temática mais adulta, com uma protagonista feminina que era basicamente o exército de uma mulher só. A gente teve, por exemplo, Blood Rain e Aeon Flux em 2005 e Ultraviolet em 2006. E o que é que esses filmes tinham em comum? Pois é, todos eles foram um grande fracasso de bilheteria. E aí, a Lionsgate, que estava produzindo Viúva Negra, olhou para isso e se amedrontou, dizendo que o público simplesmente não estava interessado nesse tipo de filme e decidiu então engavetar o projeto. E se você, como fã da Viúva Negra, ficou triste em ouvir isso, calma que tem gente que passou por algo muito pior. O David Hayter disse que estava tão entusiasmado com o filme e estava tão envolvido com esse projeto que quando a filha dele nasceu nessa época, ele chegou a dar o nome para ela de Natasha. No final das contas, o filme nunca saiu do papel e a Viúva Negra só foi ter o seu filme lançado em 2021, mas de um jeito muito diferente. Nada daquela coisa violenta e cheia de ação, mas aquele modelo padrão da Marvel com as piadinhas de sempre e quase sem nenhum peso dramático para os personagens. E assim, é impossível dizer se o filme do David Hayter teria dado certo ou até mesmo se teria sido bom. Eu sei que eu gostaria de ter assistido isso, porque uma história trágica e violenta como a dessa personagem talvez pedisse uma abordagem mais sombria, que era exatamente isso que esse script entregava. Mas e você? O que é que você achou desse filme que não foi produzido aqui, mas que com certeza rodou nos cinemas de algum universo paralelo? Será que teria dado certo ou a história passa um pouquinho do ponto na questão da violência? O vídeo de hoje foi um pouco diferente mesmo, eu queria trazer o tema que eu achei um tanto quanto interessante, que foi essa coisa de roteiros perdidos de Hollywood, coisas que não aconteceram aqui, mas que possivelmente aconteceram no universo paralelo. E se vocês gostarem, eu trago no futuro outros vídeos parecidos como esse também. Então se você curtiu, também avisa aí nos comentários para eu saber, já é? Valeu, gente! Muito obrigado por me receber na sua casa, um abraço e até a próxima!